Ora, boa tarde. Agradecia que as pessoas se sentassem, por favor, para darmos então início ao último painel. A hora de encerramento está previsto às 6 horas. Já devem ter percebido que eu sou o moderador, José Pedro Castanheira. Ali à direita estão os nossos membros deste último painel. Vou dizer apenas umas breves palavras. Há 50 anos, mais ou menos a esta hora, eu estava na redação do jornal A Luta, no Bairro Alto, em Lisboa. Tinha 23 anos e era um dos fundadores daquele vespertino que substituíra o saudoso jornal República, que fora, em maio, uma das primeiras vítimas do PREC. Apesar de ser um simples estagiário de jornalismo, já tinha acompanhado a decisiva Assembleia do MFA de Tancos, em 5 de setembro, e a 12 de novembro cobrira o não menos famoso cerco da Assembleia Constituinte, ainda há pouco referido pela então deputada Helena Roseta, um episódio em que se percebeu claramente que esteve iminente uma tomada de poder. Como na altura eu estava na secção de trabalho do meu jornal, todos os dias eu era chamado a fazer o ponto do movimento grevista. E para a edição de 25 de novembro, a luta era um vespertino, saía, portanto, da parte da tarde, e saiu nesse dia. Para essa edição, coube-me noticiar mais uma greve, realizada na véspera. Uma greve especial, muito diferente das demais. Era uma paralisação, ou tinha sido uma paralisação de 2 horas, em toda a cintura industrial de Lisboa, convocada por uma das muitas estruturas criadas pelo PCP. Se a memória não me atraiçoa, chamava-se Secretariado Provisório das Comissões de Trabalhadores da Cintura Industrial de Lisboa e que convocou uma paralisação de 2 horas para a tarde de 24 de novembro. O objetivo desta greve, assumidamente político, era protestar contra, e estou a citar, qualquer alteração de direita no comando da região militar de Lisboa. Fechada a edição ao fim da manhã, toda a redação de Luta, de que eu pertencia, se manteve nas instalações do jornal de piquete. Mais ou menos a esta hora, assistimos à interrupção da programação normal da RTP, à comunicação de 2 paraquedistas e à famosa cena do capitão Durão Clemente, vestido de camuflado, a apelar à mobilização popular e a ser bruscamente interrompido por um filme cómico com o Danny Kaye. O piquete de jornalistas de A Luta prosseguiu, mas viria a ser absolutamente inútil, posto que no dia seguinte já não houve jornais devido à declaração do estado de sítio. E durante cerca de uma semana, Lisboa, a grande Lisboa, não teve jornais, como certamente se lembrarão. 50 anos depois, já jornalista sénior e até reformado, fui convidado a apresentar, muito recentemente, 2 livros sobre o 25 de novembro. Um do jornalista Filipe Garcia, chamado História Breve do 25 de novembro, o outro, que também aborda o 25 de novembro, da historiadora Maria Inácia Rezola, com o título Revolução. O primeiro livro faz uma série de revelações extremamente interessantes, caixas, como dizemos na gíria jornalística, e que confirmam que sobre o PREC, e em particular o 25 de novembro, ainda haverá muitas e muitas histórias por descobrir e contar. Como de resto se revelou nestes 2 dias de seminário. O segundo livro é uma descrição completa e sintética dos anos da Revolução, pelas mãos da investigadora que mais e melhor tem escrito sobre o assunto,
razão afinal da sua escolha para comissária das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. Acontece que no seu livro, a própria Maria Inácia tem dificuldade em definir com precisão o que se passou há 50 anos. O problema do 25 de novembro continua em aberto, escreve ela a páginas 191. E faz então uma série de perguntas, e estou a citar: houve ou não tentativa de golpe de Estado? Quem deu a ordem de saída? Quantos planos militares coexistiam? Foi golpe, contragolpe ou provocação? Fim de citação. Numa tentativa de resposta, a Inácia remete para dois autores que viveram intensamente a Revolução. O primeiro é o filósofo e ensaísta Eduardo Lourenço, num artigo publicado logo no Jornal Novo, logo a 3 de dezembro de 1975. Dizia Eduardo Lourenço, ou escrevia melhor, não sei quem ganhou ao certo, embora creia que tenha sido a revolução possível e lúcida, mas sei quem perdeu, o verbalismo, o mimetismo ultra-revolucionário e a sua miragem frenética de sovietizar em dois tempos este país. Mel Antunes, por sua vez, num depoimento de 1998, incluiu entre os derrotados do 25 de novembro os que tentaram, abrir aspas, transformá-lo numa pinochetada, fechar aspas. Afinal de contas, o que foi verdadeiramente o 25 de novembro? Para nos ajudar a perceber, temos agora 5 estudiosos com provas mais que dadas e com percursos muito variados. Um deles, o general Pézara Correia, foi até um dos principais atores da Revolução e do 25 de novembro. Outros 3, que ainda não eram historiadores, longe disso, eram militantes políticos e empenhados, todos na extrema-esquerda marxista-leninista de inspiração maoísta. A todos, permitam-me que vos trate apenas pelos vossos nomes, agradeço, portanto, a disponibilidade e o contributo que irão dar. Vamos seguir a ordem que está aqui fixada, vamos começar pelo Fernando Rodas e eu vou apresentá-lo como irei fazer a todos os demais. Ainda que saiba que todos eles dispensam a apresentação, evidentemente. Em todo caso, é importante talvez relembrar algumas coisas. Fernando Rodas nasceu em Lisboa em 1946. Há 50 anos militava no MRPP, o Movimento Reorganizativo do Partido do Proletariado, de que foi fundador em 1970 e diretor do seu jornal Luta Popular, partido que abandonou em 1980. Antes, entre 1961 e 68, fora militante do clandestino PCP, tendo sido preso pela PIDE e condenado. Em 1999, foi fundador do Bloco de Esquerda, tendo sido seu dirigente e deputado em várias legislaturas. Em 2001, foi candidato à presidência da República. Professor emérito da Universidade Nova de Lisboa, catedrático jubilado de História Contemporânea da mesma universidade. É autor de uma vastíssima obra centrada sobre a Primeira República, o Estado Novo e a Revolução e publicada em vários países. Como estamos na Gulbenkian, permite-me destacar o livro Salazar e os Fascismos, distinguido com o Prémio de História Contemporânea desta fundação. Em 2006, foi condecorado pelo Presidente Jorge Sampaio com a Ordem da Liberdade. Fernando Rosas. Muito boa tarde a todas, a todos. Como o tempo é curto, vou tentar sintetizar o meu ponto de vista sobre o que nos traz aqui hoje em 5 pontos breves e depois no debate poderei aprofundá-los se necessário for. Primeiro ponto. Há um pano de fundo nos acontecimentos do 25 de novembro. E esse pano de fundo é o confronto entre 2 campos antagónicos acerca do modelo de sociedade que
que se pretendia para o país. Uma democracia revolucionária, outro, uma democracia parlamentar com nuances. A particularidade desse conflito antagónico entre dois modelos de sociedade é esta: é que cada campo era um campo heteróclito e dividido. No campo da revolução, a revolução e a democracia de que falava o PCP era muito diferente do que falavam os maoístas, ou do que falava o PRP, ou do que falava a Luar. E no campo do outro lado, no campo da democracia, o conceito de democracia também não era claro. Esquecemos muitas vezes que no MFA havia os partidários da democracia tipo Alvarado do Peru, ou seja, uma democracia de vanguarda militar. Havia a proposta da democracia parlamentar europeia, do PS e do Mário Soares. Bom, e havia a própria extrema-direita, que não queria democracia nenhuma e queria aproveitar a resposta ao processo revolucionário para implantar uma ditadura fascisante de novo tipo. O que é importante é que este conflito, como choca dois campos heteróclitos, em que em nenhum campo há uma hegemonia decisiva, faz com que não tenha havido confronto militar. Ou seja, não há nenhuma força que decisivamente tente impor uma solução, há conflito acerca do caminho a seguir em ambos os campos, e essa conflitualidade, apesar de ser uma conflitualidade sobre o modelo de sociedade, vai paralisar relativamente cada um dos campos, ou pelo menos, havendo todavia um vencedor, mesmo no campo dos vencedores, a decisão sobre quem manda no campo dos vencedores vai ser decidida posteriormente em 76, 77 e por aí fora. Segundo ponto, os movimentos militares, não lhe vou chamar golpes, porque normalmente associa-se ao golpe à tomada do poder. Aquilo foram golpes, mas não há tomada do poder, não há questão, não penso que esse problema se coloque dessa maneira. Há movimentos militares, e são movimentos militares relativamente híbridos, ou seja, no campo revolucionário, o movimento começa com uma decisão tomada em plenário de oficiais e sargentos da Força Aérea, que resolve ir às bases militares fazer sessões de esclarecimento e vai na realidade, ocupá-las, não no sentido de uma tomada do poder, mas no sentido de uma alteração da correlação de forças, cuja disputa vinha pelo menos desde agosto, ou mesmo desde a Assembleia, da eleição para a Assembleia Constituinte, com sucessivas disputas pela hegemonia e, portanto, a última provocação tinha sido a desmobilização dos paraquedistas e o envio da aviação para Cortegaça e, portanto, a reação e os oficiais, os aviões e os oficiais, e, portanto, a reação tinha sido um movimento provavelmente genuíno. A ideia de que os partidos é que mandam é uma ideia, quer dizer, há um plenário, é votado no plenário e eles avançam. Avançam para alterar a relação de forças, para demitir o chefe de Estado-Maior da Força Aérea. Agora, no desenvolvimento da situação, há de facto já um outro tipo de inteligência militar, porque é ocupada a televisão, é ocupada a rádio, é posta a artilharia do Rolis à entrada de Lisboa, é ocupado o depósito militar de Beirolas e, portanto, há aqui qualquer coisa de mais aventureiro que não chega a colocar a questão da tomada do poder, mas que coloca uma situação que ultrapassa um pouco a movimentação inicial dos soldados, da gente da aviação, dos paraquedistas. Terceiro ponto, nesta situação, o PCP divide-se, hesita e acaba por recuar. Não é uma tentativa do Partido Comunista tomar o poder. De forma nenhuma, isso não é verdade.
O PCP não tem grande influência militar no 25 de novembro. Tem oficiais que simpatizam, próximos, tem inclusive contradições com alguns gonçalvistas, tem contradições grandes, maiores, com a oficialidade do COPCOM, e, portanto, o PCP previne-se, pé dentro, outro fora, mobiliza os seus grupos armados, mobiliza os seus grupos de defesa armada, mobiliza os seus militantes para as sedes, manda gente às unidades, a algumas unidades, para saber o que é que se passa. A Intersindical chega a falar de uma greve geral, a Construção Civil põe os caterpillars à porta dos comandos. Quer dizer, há uma movimentação inicial, mas claramente há uma pactuação, há um pacto. Ou seja, Costa Gomes, Álvaro Cunhal, a meio da tarde, e depois o encontro do Álvaro Cunhal com Melo Antunes. E, portanto, o que permite falar numa negociação, mediante a qual o Partido Comunista avalia a situação e a sua mobilização inicial é recuada, sendo que a mobilização nunca visou a tomada do poder, era mais preventiva e não ficar completamente de fora do que se estava a passar, mas isso permite falar num conceito que eu tenho defendido e escrito, que é o conceito de contenção pactuada do processo revolucionário, que salvaguarda formalmente as conquistas da Revolução, depois consagradas constitucionalmente, salvaguarda as posições do Partido Comunista no aparelho de Estado, isola a parte da extrema-esquerda que entra na aventura inicial, mas é preciso dizer que do 25 de novembro, contenção pactuada do processo revolucionário, sai uma substancial alteração da relação de forças na situação política em desfavor do processo revolucionário. Quarto ponto, a movimentação também é híbrida do lado dos vencedores, porque do lado dos vencedores há, e é híbrida não só do ponto de vista do conceito de democracia, que há um conceito de democracia militar que tem distinções importantes em relação à democracia tipo europeia parlamentar, e sobretudo há uma extrema-direita que quer fazer do 25 de novembro uma contra-revolução a sério, impor uma ditadura, proibir os partidos à esquerda do Partido Socialista, e que hoje se sabe, pela investigação que foi feita, que tem relações íntimas e grandes com alguns dos participantes no 25 de novembro. Estou-me a lembrar do Canticastro, estou-me a lembrar de outras personalidades que estão muito ligadas ao MDLP e à extrema-direita, aliás, como aqui foi dito hoje. Quinto ponto que eu queria lembrar é que dessa contenção pactuada do processo revolucionário, que deixa pendurada de um lado uma parte da extrema-esquerda. Uma parte da extrema-esquerda maoísta não alinha no processo na movimentação revolucionária, mas alinha até com o 25 de novembro. Outra parte fica pendurada, fica sozinha no terreno porque o PC recua. Mas é dessa contenção pactuada, goste-se disso ou não se goste disso, que deixa pendurada quer uma parte da extrema-esquerda, quer a extrema-direita, que, como se viu hoje aqui pela intervenção do Marco, quer ir bastante mais longe, mas é dessa contenção pactuada, goste-se ou não dela, que resulta a Constituição de 1976 e o regime democrático que depois é institucionalizado através das eleições e da democracia. Finalmente, no sexto ponto, acho que se falou pouco do significado, falou-se alguma coisa, e falou-se muito bem, aliás, do significado de comemorar hoje o 25 de novembro com essa fantochada militarista e revanchista destinada a anular o 25 de abril e o seu significado. É uma vergonha e é uma provocação.
O 25 de novembro está a ser recuperado pelo processo de contra-revolução cultural em curso no nosso país por parte da extrema-direita. Uma contra-revolução que visa desvalorizar o 25 de Abril, que visa desvalorizar a democracia política, que visa restaurar os valores do salazarismo, do colonialismo e que se manifesta crescentemente. E esta comemoração do 25 de novembro, entregue a uma espécie de herdeiros da Brigada do Reumático, é algo de extremamente preocupante e que deve ser encarado como tal. É disso que se trata, não é de outra coisa. Não é um saudosismo, é uma estratégia incorporada naquilo que é, neste momento, a recuperação, a marcha, a ofensiva da extrema-direita, não só em Portugal, como internacionalmente, contra os valores da democracia. O 25 de novembro, como o 25 de novembro, meus amigos, e vou terminar com isto, não é uma nostalgia de brigadeiros barrigudos ou de generais sem destino. O 25 de novembro é exatamente tentar recuperar, como disse tão bem a nossa colega Maria Alves Coelho esta tarde, o 25 de novembro é a reedição de um mito estabilizador da desordem que teria sido a Revolução, tentando reduzir a democracia à ordem, à obediência, à falta de espírito crítico, à demissão. Portanto, saúdo a Comissão Comemorativa do 25 de Abril por nos permitir este debate crítico, porque é um debate também em nome da defesa da democracia e em nome da defesa do futuro que conquistamos em Abril. Muito obrigado. Está-se a ouvir? Obrigado, Fernando Rosas, magnífico, porque não esgotou o tempo, de maneira que nos permite, o que nos permite ganhar algum tempo, não para os outros, mas para o diálogo que seguirá. Vamos a seguir ouvir a Irene Lúcia Pimentel, filha de mãe suíça e pai português, nasceu em Lisboa em 1950. Viveu emigrada em Paris e cedo enveredou pelo movimento marxista-leninista. Pertenceu ao Grito do Povo e à FEC-ML, que se candidatou às eleições constituintes e que era a frente eleitoral da OCMLP, isto é, Organização Comunista Marxista-Leninista Portuguesa. Mais tarde passou pelo PCPR, Partido Comunista Português Reconstruído. Tudo siglas que os mais velhos conhecem, mas os mais novos têm que ser, digamos, descodificado para que entendam minimamente. Em certa medida, e ao contrário do Fernando Rosas e do Pacheco Pereira, não deixou de ser uma das derrotadas do 25 de novembro, na medida em que pertencia ao UDP-PCPR, que foi também um dos... Bom... Tens 15 minutos para esclarecer isto. Não, ainda não. Esteve ativa na política até 1978, ano em que decidiu ir estudar História na Faculdade de Letras de Lisboa, a que seguiram o mestrado e o doutoramento pela Universidade Nova de Lisboa. Entre os seus trabalhos, destaque para Holocausto, vencedor do Prémio Fundação Calouste de Gulbenkian. Mas tem sido, indiscutivelmente, a PIDE-DGS o seu tema de eleição, a que dedicou uma boa meia dúzia de livros. Ainda na semana passada lançou mais um, intitulado Relações Perigosas, a cumplicidade da PIDE com as secretas internacionais. A Irene Pimentel foi distinguida com o Prémio Pessoa em 2007 e condecorada em 2015 com a Legião de Honra pelo Governo de França. Do Estado português não tem qualquer condecoração.
muito obrigada pelo convite. Eu quero, em primeiro lugar, fazer um pouco o que o meu colega Fernando Rosas fez, saudar a Comissão para as Comemorações do 25 de Abril, a única comissão estatal que eu reconheço. Já sabem que foi formada outra e que tem feito o que se tem dito uma fantochada. Eu vou dizer pior do que isso. E é o meu primeiro ponto. É a falsificação da história e a assunção de uma única pseudo-verdade histórica, ou versão da história pelo Estado, é próprio dos regimes totalitários e autoritários. É verdade que ainda vivemos em democracia, mas a primeira coisa que a direita e a extrema-direita, sobretudo quando estão coligadas, fazem é fazer uma falsificação da história. No entanto, não se pode desvalorizar o 25 de novembro. E o 25 de novembro é uma data importantíssima que decorre do 25 de abril. Já muito foi dito sobre isso. É absolutamente uma mentira, uma falsidade pensar que o 25 de novembro é equiparável ao 25 de abril, porque o 25 de novembro é mais um episódio aberto pelo caminho fundador do 25 de abril, tal como o 28 de setembro, o 11 de março e muitos outros episódios. Eu gostaria de fazer um apelo aos historiadores, e já hoje tivemos duas jovens historiadoras, que estudem este processo todo, porque isto já é história, isto não é também jornalismo, evidentemente, mas é um período fechado, é um período que se pode fazer a história. E tem de se começar pela cronologia, desde o 25 de abril, evidentemente, mas sobretudo daquele ano, desde janeiro de 1975 até 25 de novembro, que engloba o chamado PREC e o verão quente. Diariamente, e a quase à hora, tem de se ver o que é que acontecia. E o que é que acontecia em vários tabuleiros, quer do movimento popular, quer dos partidos políticos, quer dos militares. Depois, em terceiro lugar, eu queria dizer o que não foi o 25 de novembro, que é mais fácil do que dizer o que foi o 25 de novembro. Não foi um golpe de Estado do PCP, eu penso que também vai ser falado mais pelo meu colega Pacheco Pereira sobre esta questão. Houve, de facto, eu não vou já citá-lo, mas houve, de facto, um pé dentro e um pé fora do Partido Comunista, como sempre, aliás. O pé dentro foi a formação, por exemplo, da FUP, com alguns partidos e organizações de extrema-esquerda, mas é preciso dizer que a esquerda, extrema-esquerda ou a esquerda radical, não esteve toda com o PCP e a FUP. A minha organização, o MRPP, o PCP-ML, suponho, a AOC, na altura, estiveram do lado do grupo dos 9. E isso... Diga? O CMLP, sim. O CML, pronto. É mais uma correção. Depois, foi um golpe de Estado dos paraquedistas, portanto, uma parte dos militares, que também já tinham participado no 11 de março, provavelmente manipulados, não sei se foram manipulados em 25 de novembro, mas no 11 de março, claramente, eles participaram na tentativa de golpe spinolista. Também penso que não. E há aqui vários episódios. Desde logo, nesta cronologia, tem de se ver os principais acontecimentos quanto a mim. Não se tem falado muito, mas eu acho que um dos principais acontecimentos é os acordos de Alvor e a reforma agrária em janeiro de 1975, o 11 de março, claramente, e a sua derrota, e evidentemente as eleições de 25 de abril de 1975. Não vou entrar quem é que ganhou, se a legalidade revolucionária ou a legalidade eleitoral, mas a partir desse momento, pelo menos, havia duas legalidades e provavelmente a eleitoral já estava. E isto tudo acontece com o PREC e o verão quente. Porque o verão quente não foi
o PCP a tomar, também foi, ou as organizações de extrema-esquerda a tomar as associações, comissões de moradores, comissões de trabalhadores, também foi. Temos que colocar a questão dos sindicatos. Há aqui também outro episódio muito importante, que eu creio que foi em janeiro de 75, que é a unicidade sindical. É muito interessante porque aqui há dias, eu penso que há 2 dias, no Público há uma entrevista com o Domingos Lopes. Ele considera que a questão da unicidade sindical foi o maior erro do PCP. Pronto, e isto acho que é muito, muito interessante. Agora, nos acontecimentos até ao 25 de novembro, há vários. Já hoje foi falado, evidentemente, setembro eu acho que é um mês. Já agosto, quando vamos ver dia a dia em agosto o que é que acontece, mas sobretudo há 3 planos no seio do MFA, o plano, para ser mais simples, para dizer de forma simples, dos gonçalvistas, mais próximos do PCP, dos copconistas, o plano dos copconistas, mais próximo do Hotel Saraiva de Carvalho, que chegaram a estar unidos, mas depois também não são unidos, e finalmente, em agosto também, creio que a 7 de agosto, o plano do Grupo dos 9. E o 25 de novembro ainda tem mais alguns episódios para chegar a ele. E eu penso que o grande episódio é, não há dúvida nenhuma, o que chamou, creio que, Rodrigo de Sousa e Castro, o pronunciamento de Tancos, que são aquelas assembleias do MFA, onde o Conselho da Revolução, que era quem tinha mais poder em Portugal na altura, é hegemonizado pelo Grupo dos 9, e também, é preciso dizer, nesse mesmo mês, a queda de Vasco Gonçalves e do 5º Governo Provisório. Eu acho que, no meio disto tudo, e vamos fazer qualquer dia também a história, ainda hoje foi-me colocada essa questão, a história desta apropriação pela direita e extrema-direita de uma falsificação histórica de um acontecimento onde eles não participaram e apropriaram-se dele. E para isso temos que, desde já, e aí eu agradeço à minha colega Inácia por esta iniciativa absolutamente extraordinária, porque ouvimos ao fim de muitos anos não só testemunhos das pessoas que participaram, infelizmente alguns já não puderam participar. Eu tenho muita pena, porque tornei-me amiga dele, de algumas dos militares que foram vítimas do 25 de novembro. Embora eu agradeço o 25 de novembro, digo desde já hoje, e nesse sentido queria saudar e homenagear o Carlos Almada Contreiras, que morreu a 18 de dezembro do ano passado, vai fazer agora um ano. E porquê é que eu falo dele? Assim como do hotel, porque são as grandes questões do 25 de novembro. Qual foi o papel dos paraquedistas, do Partido Comunista, do Partido Socialista, do Grupo dos 9, do Hotel Saraiva de Carvalho, que hoje sabe-se muito bem, que estava à frente do Copcom e era chefe do Estado-Maior Militar de Lisboa, depois é substituído por Vasco Lourenço, e todos estes aspectos são muito, muito importantes. Eu, em todos os testemunhos que eu tenho ouvido nos últimos tempos e artigos, eu quero relevar 2. Eu tenho aqui um artigo que já foi hoje citado, do Byron Ruivo, que é nosso colega, e ele diz aqui, eu vou citá-lo, porque eu acho que é terrível que, quando se fala do 25 de novembro, a direita e a extrema-direita, eu ouvi o deputado Núncio a fazer isto, vi Carlos Moedas a fazer isto, e que é o seguinte, eu vou citar o Byron Ruivo. Em algumas destas comemorações do 25 de novembro, a Câmara Municipal de Lisboa, como o Governo, noutras, homenageou apenas os 2 comandos. Mortos nos acontecimentos, o tenente José Coimbra e o furriel Joaquim Pires, não mencionando a outra vítima mortal, o aspirante Ascenso Bagagem, do Regimento da Polícia Militar. Eu acho que é absolutamente imoral um governo, um Estado,
dividir 3 portugueses e relevar a morte de 2 e ignorar a morte de outro. Já agora também queria falar, houve mais mortes no 25 de novembro. O meu camarada jornalista Joaquim Leal, que foi morto por uma bala dos comandos, uma bala perdida em Queluz, e porque não se sabe muito estas coisas devido ao facto de os jornais terem sido fechados e a comunicação social não dar notícias durante um tempo. Ouvir os testemunhos de ambos os lados, eu desde logo quero relevar Vasco Lourenço e Rodrigo de Sousa Castro. Eu acho que a entrevista que o Rodrigo de Sousa Castro, que aqui está, é absolutamente esclarecedora no público de, creio que, de dia 23, que releva a importância do documento dos 9 para lá do seu conteúdo, porque realmente o conteúdo hoje seria considerado de extrema esquerdíssima. Falava-se da luta para o socialismo e em direção à sociedade sem classes. Mas havia um respeito também pela democracia e liberdade. E esse documento acabou por conjugar muitas pessoas à sua volta. Outra das questões que é focado por Sousa Castro é a questão da legitimidade revolucionária ou eleitoral, que fica resolvida com o 25 de novembro. Mas há aqui mais. O poder dos 9 era incomensuralmente maior, por isso eu digo, estou a citar Sousa Castro, foi um ajuste de contas entre militares e não estivemos à beira da guerra civil. E foi um ajuste de contas entre militares do MFA e à esquerda, que é o mais extraordinário, porque neste momento parece que há aqui que no 25 de novembro participou a esquerda por um lado e a direita por outra. As questões, em último lugar, sugeridas pelo 25 de novembro, que eu acho que ainda têm de ser estudadas. Por exemplo, vou só dar a que não coloquei aqui, li num livro da Isabel Neri, e ela cita a fonte, que Sá Carneiro também teria reivindicado a ilegalização do PCP e, evidentemente, as outras organizações à sua esquerda. Para mim, isto é um mistério ainda hoje, porque não tenho a certeza se isto se passou assim. Pinto Balsemão disse-me que nada disto tinha acontecido, mas pronto. Outra coisa é as várias provocações para que um dos lados saísse. E essas provocações estão muito assinaladas por Vasco Lourenço. E realmente as provocações que são feitas aos paraquedistas, que quando chegam a tomar as bases, não têm oficiais, são só soldados e sargentos, não têm armas, não têm aviões, estava tudo em cortegaça. Portanto, houve aqui o quê? Agora, todas estas questões, quem deu a ordem aos paraquedistas? Bom, provavelmente foi alguém do SDCI, não sei, não sabemos, Luís Pessoa. É uma questão que também ainda está, embora é quase certo que isso tenha passado, e há aquele célebre episódio de Jaime Serra, do setor militar do PCP, dar a ordem às 4 ou 5 da manhã, penso eu, e as horas são muito importantes, de dia 25, provavelmente para a saída dos paraquedistas, e por volta das 4, Jaime Serra de novo telefona a Luís Pessoa e diz que ele deve se mobilizar. Quem ele sabia. E Luís Pessoa diz, não, ainda há bocadinho recebi a ordem contrária. Jaime Serra diz, tenho aqui à minha beira alguém que vai falar consigo ao telefone. E era Álvaro Cunhal. E Álvaro Cunhal, já agora, eu penso que aquela célebre compromisso, que, por exemplo, a Isabel do Carmo, creio que falou ontem, entre o PCP e Mel Antunes, a reunião foi em setembro. Portanto, nem é na altura do 25 de novembro. Agora, o papel de Costa Gomes também é aqui completamente vital, e foi ele que telefonou à TEL, que estava incontactável durante todo um período, e foi também ele que telefonou para a Intersindical e também para Álvaro Cunhal. Só uma coisa, eu ontem estive num debate com o Jaime Nogueira Pinto, e para mim... Vou já terminar.
E para mim, eu gostaria muito de saber o que é que a extrema-direita tinha em vista. O MDLP. E ele ontem disse que ele estava em Espanha, exilado, ou pelo menos estava em Espanha, e mal chegou, portanto, no 25 de novembro não estava cá, perguntou à Associação dos Comandos, que é aqui muito importante, foi ela que teve também um papel, perguntou, então, mas porquê é que vocês não foram mais longe? E aquele senhor que ainda hoje falou, que é considerado um herói da Associação dos Comandos, ter-lhe dito, não fomos mais longe porque tínhamos ordens da CIA, não sei se era a CIA, ou pelo menos dos Estados Unidos da América, do embaixador Carlucci, para não fazer mais nada, que estava tudo conseguido. Isso é verdade, eu só queria deixar isto porque eu acho que é fundamental analisar os aspectos internacionais do 25 de novembro, sem teorias da conspiração, quer Helsínquia, da parte da União Soviética na altura, estávamos em Guerra Fria, e também o que é que, ao fim e ao cabo, os norte-americanos queriam fazer em Portugal. Obrigada e peço desculpa. Obrigado, Irene. Vamos agora ouvir o José Miguel Sardica. Ele é, como já devem ter reparado, é um pouco mais novo do que o resto da sala. Não, da sala não, mas ele nasceu em Lisboa em 1970. Portanto, no 25 de novembro tinha 5 anos. A escolha da comissão científica deste seminário foi propositada. Um historiador sem história de vida em 1975, digamos que alguém, entre aspas, imparcial perante os acontecimentos de então. A sua biografia é, assim, exclusivamente académica, de quem, como ele me disse hoje por e-mail, apenas milita na história, até porque nunca militou em nenhum partido. O José Miguel é professor catedrático da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa e tem como áreas de investigação e ensino a história portuguesa e internacional contemporânea, séculos XIX e XX. É autor de 150 de livros, capítulos ou artigos académicos. É também docente do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica, diretor do programa... Interuniversitário. A idade provoca coisas destas. Ora bem, bom, e finalmente, peço desculpa, comentador da Rádio Renascença, José Miguel Sardica, muito obrigado. Muito obrigado. Eu gostava de começar, muito boa tarde, por agradecer à professora Inácia Rezola e à equipa que montou este colóquio e cumprimentá-la e a toda a equipa porque tem feito um notável serviço público à portuguesa, ou seja, com excelentes resultados, poucos meios e escasso reconhecimento. Afirmar que é um enorme gosto e honra estar nesta mesa redonda final, com quatro oradores que muito estimo, mais um moderador, e permitam-me salientar o professor Fernando Rosas, de quem fui aluno, e também a Irene, dos tempos da saudosa revista História. E sendo o júnior neste palco, não tendo memória viva, estou na especial e desafiante posição de vos falar apenas como historiador, e verdade seja dita que me interroguei nos últimos dias, como alguém cantava em 1974, quis saber quem sou e o que faço aqui. E pela responsabilidade do momento, porque é importante, eu decidi não improvisar, mas escrever o meu improviso, que é um pequeno statement cujo título tem o 25 de novembro entre as guerras da memória. E eu falarei sobre a atualidade nos 14 minutos e 50 segundos que o José Pedro me vai autorizar. Meio século envolvido sobre a revolução que nos possibilitou ser o que ainda hoje somos, há no espaço mediático e na investigação académica um consenso generalizado quanto ao sentido positivo da liquidação do Estado Novo ditatorial, mas muita divisão e controvérsia em torno das memórias do que se passou depois de 25 de abril de 74. As esquerdas sempre oscilaram entre a tentativa de instrumentalizarem Abril e as suas conquistas democráticas,
numa reivindicada autoria moral da Revolução, e a retórica do Abril confiscado, aburguesado e oligarquizado pelo tempo e pelo efeito entorpecente do neoliberalismo da CE-UE. Já as direitas liberais, que também ajudaram algumas delas a fazer a Revolução, sempre identificaram a origem da democracia atual como um processo de disciplinação e superação dos excessos revolucionários. Na escolha sobre o que e como evocar dessa conjuntura genésica, enraizou-se assim a eterna separação entre a data consensual, 25 de abril de 74, e as datas fraturantes, como 25 de novembro de 75 e, por que não, o 28 de setembro de 74 e o 11 de março, ou 25 de abril de 75. Arredado o Estado Novo, foi necessário refazer quase tudo para sintonizar o país com a modernidade democrática internacional. E por isso a Revolução foi rica em avanços e recuos, conquistas e acidentes, tanto no caminho de construção de uma democracia livre, e ainda bem que ela venceu, como em ensaios de revolucionarismo militarista ou em tentações de basismo mais radical que a dinâmica pós-abril naturalmente também forjou. Não são de hoje, mas de há muito, as fraturas em torno do 25 de novembro de 75, entre quem considera que ele foi limitador das liberdades e quem acha, por oposição, que foi ele que salvou essas mesmas liberdades. Daí a ideia de que o 25 de abril é de esquerda e o 25 de novembro de direita, ou de que abril foi a união e novembro a divisão. Da mesma forma que o Estado Novo se esforçou por desvalorizar o 5 de outubro, muitos desde 1976 apostaram em estabelecer dicotomias entre datas simpáticas e datas antipáticas, refazendo a memória dos usos que cada qual quer dar ao passado no tempo atual para o futuro. Estas guerras interpretativas são empobrecedoras do que a história efetivamente existida e não é fabulada pode decantar para a memória coletiva que dela deve recolher um sentido de verdade. E é pena que as evocações do cinquentenário de 74 e 76 estejam mergulhadas numa obsessão litigante, fértil em soundbites para a política, mas estéril para o que eu julgo ser bem mais importante, a saber, o estudo desapaixonado e tentativamente imparcial da Revolução. Não tendo memórias adultas desse tempo, tinha 4 anos em abril de 74, ainda não tinha, e 5 anos no 25 de novembro de 75, só posso falar sobre a data que hoje aqui nos reúne, com o conhecimento possível de historiador, e talvez com a sensibilidade de quem já estudou outras revoluções, a liberal oitocentista ou a republicana novecentista, que também demoraram a consensualizar-se ou que nunca o fizeram. Pelo muito que já li e leio, continuo a achar que o 25 de novembro é um dos episódios mais obscuramente ricos da nossa história contemporânea, pois, como Mel Antunes um dia escreveu, e cito, ao fim e ao cabo, o que se passou no 25 de novembro foram várias coisas. Citei. Faria bem à cultura cívica do país estudar a data, não para renegar, reinventar ou instrumentalizar, mas para conhecer, compreendendo no fundo, o acerto da conclusão que o ensaísta Eduardo Lourenço arriscou fazer logo em dezembro de 75 e que já foi aqui citada. Renegar, reinventar ou instrumentalizar é o que mais se tem feito, sobretudo por 2 realidades novas que nada têm que ver com o 25 de novembro e que anacronicamente lhe mudaram o sentido. Uma foi a radicalização socialista com a geringonça. A outra, mais decisiva, foi a radicalização da direita com o Chega. Os 2 fenómenos têm ajudado a reescrever o 25 de novembro num sentido simplista e antagónico, forjado pelo oportunismo, o ressabiamento ou a amnésia. À direita da atual AD e na direita da atual AD, ergue-se novembro por cima, se não mesmo contra, o 25 de abril. Do centro para a esquerda, ninguém quer que a data seja, como se as datas o possam ser, da AD ou da IL, para que elas não flertem com o Chega. E à esquerda, o ECP faz, e os socialistas fazem por se esquecer de novembro e por monopolizar em abril, os comunistas porque sabem bem onde estiveram até uma certa hora do 25 de novembro e os socialistas porque desde 2015 andam incompreensivelmente esquecidos de onde estiveram em todas as horas do 25 de novembro. Deste modo, e por causa da luta política atual, a direita como que desvaloriza abril e a esquerda como que desvaloriza novembro, suscitando ruído entre quem se apropria de uma vitória que não foi só ou que não foi de todo sua, quem se envergonha de ter ganho e quem não gosta de recordar que foi vencido.
Como historiador e como cidadão, lamento que as datas da complexa Revolução de 74 e 76 tenham deixado de ser ocasiões de estudo e de reflexão, para se reduzirem a símbolos políticos fraturantes, ao sabor de agendas ideológicas imediatistas. Eis o mau uso ou abuso de uma história da qual se retalham fragmentos para pôr na lapela ou para tentar manchar lapelas alheias. E assim chegamos ao tempo e ao modo atuais. Ou o 25 de Abril é bom porque é de esquerda e o 25 de Novembro é mau porque a direita o monopolizou, com o intuito de ofuscar o ecumenismo do dia inicial inteiro e limpo. Ou o 25 de Abril é apenas um início quase acidental de uma estrada de onde o radicalismo fez derrapar o automóvel da democracia para a berma rochosa e o 25 de Novembro é a guinada de volante salvífica que conduziu o dito automóvel ao rumo que se impunha. Por razões que são as do nosso curso político nacional da última década, exacerbado pelo radicalismo dos anos mais recentes, o 25 de Novembro ganhou uma semântica inadequada. Cada data tem o seu lugar na evolução da Revolução e na gênese da democracia, tal como ela foi surgindo a partir de abril de 74 e tal como ela se consolidou a partir de novembro de 75 ou de abril de 76. O rigor histórico tem de saber encaixar a complexidade e recusar o manicaísmo ou o silêncio sensório, servindo de fact-checker contra as engenharias da memória que se afadigam em santificar, instrumentalizar, esvaziar ou vilipendiar abril e novembro, novembro e abril. O historiador não é um simples recoletor de factos ou datas, mas um intérprete de um sentido de evolução. Na minha leitura, o 25 de abril de 1974 é a data mais importante do século XX português, porque liquidou o Estado Novo e abriu a porta aos Ds da descolonização, democratização e desenvolvimento. Ele foi ruptura, origem e hipótese. Unidos em torno da rejeição daquilo que expulsaram em 74, os portugueses divergiram no pós-abril sobre os caminhos de futuro. Do golpe se passou por isso à revolução, e a muitas revoluções possíveis ou impossíveis pela fragmentação ideológica dos campos militar e civil. Depois do 11 de março de 1975, a viragem foi para a esquerda, ainda antes das importantíssimas eleições para a Constituinte, a 25 de abril de 75, terem gerado o divórcio entre a legitimidade eleitoral e a legitimidade revolucionária, entre o direito da urna e o controle da rua, que fez escalar a tensão entre o campo da democracia moderada e os campos gonçalvista, comunista e hotelista, parcialmente sobreponíveis, mas entre si também conflituais, ao longo do verão quente e do outono escaldante desse ano. Em outubro de 75, o jornal Expresso resumiu o país como um manicômio em autogestão. Citei. Iria Alexander Kerensky / Soares vencer Vladimir Lenin / Cunhal e os Novo Copcon, ou iria ao 1975 cá em Portugal imitar o 1917 russo? A espiral do radicalismo ameaçava uma guerra civil entre liberais e outro tipo de absolutistas, ou uma nova noite sangrenta. Nesse cenário, que era quase o de uma exótica Cuba europeia, o 25 de novembro foi também uma data muito importante, revelando pelo menos duas coisas. A intentona, num último assomo de forças da extrema-esquerda revolucionária, em recuo desde Tancos em setembro, e a resposta militar e civil moderada, que venceu os revoltosos, emendou a derrapagem, esfriou a retórica e consolidou a opção por uma democracia livre, com via doravante segura para a sua constitucionalização em 1976 e desmilitarização em 1982. Por tudo isto, a direita não pode menorizar o enorme, o indispensável abril fundador, mas a esquerda também não pode renegar o novembro corretor que resgatou e aprofundou o rumo que abril abriu. Sem o 25 de abril, o 25 de novembro é incompreensível. Mas sem o 25 de novembro, o 25 de abril talvez tivesse sido desvirtuado ao ponto de já não ser reconhecível e evocável como hoje, felizmente, é. Abril foi a gênese de um futuro. Novembro foi a garantia que esse futuro aconteceria mesmo, recuperando o norte de uma bússola que a maioria, a do Largo do Carmo e a de quase 80% dos votos das eleições de abril de 75, quis que fosse a construção de uma sociedade democrática, de um Estado de direitos, liberdades e garantias, de uma economia livre e de uma aproximação à Europa. O 25 de novembro foi uma contra-revolução democrática, sem excessiva violência ou vingança sobre os revolucionários. Não contrariou, antes repôs o 25 de abril. Isto dito,
Não há igualdade ou equivalência e, portanto, não deve existir competição entre os dois 25. Houve, no entanto, uma indesmentível complementaridade. Novembro não derrubou uma ditadura seródia com 48 anos, como fez Abril a data fundadora, mas impediu talvez que outra de vanguarda revolucionária se viesse a estabelecer. Diz-se que Abril deve ser celebrado porque une e Novembro não porque divide. Eu julgo que Novembro voltou a reunir todos os que desejavam a liberdade e a democracia. Foi um recomeço que resgatou e permitiu cumprir Abril, como o diretório face ao jacobinismo na Grande Revolução Francesa, contra essa outra ideia com que não concordo, de que Novembro limitou e amputou Abril, porque todo o diretório reduz a amplitude da utopia igualitária e fraternal jacobina. O que existiu em espiral em 75 não era isso, e cabe, então, interrogar quem desvaloriza o 25 de Novembro se advoga ao caminho anterior, de nacionalizações, ocupações, saneamentos e cercos. Como também é importante inquirir quem subalterniza o 25 de Abril e insufla o 25 de Novembro, se advoga o putativo arremedo de 28 de Maio revanchista com que a direita mais radical de 75 quis ilegalizar alguns dos vencidos. No fundo, e acima da espuma mediática mais ou menos oportunista, a função do historiador cidadão é a de lembrar aos que querem instrumentalizar Abril que sem o 25 de Novembro talvez não pudessem festejar em liberdade esse Abril que julgam seu, porque sem a determinação dos moderados, outras noites e silêncios viriam talvez habitar e oprimir a substância do nosso tempo. Simetricamente, o historiador deve também lembrar aos que só incensam o 25 de Novembro a evidência de facto que a nossa história recente começou a 25 de Abril. E deve, a uns e a outros, sublinhar que a necessária evocação destas duas datas ganha ainda maior sentido se colocada num cenário temporal mais vasto, que de 61 até 74 e de 75 a 76 levou até 86, ao longo de um quarto século que, da ditadura à democracia e da África bélica à Europa cosmopolita, fez Portugal regressar ao seu futuro. Em suma, porque toda a revolução até ao seu fecho constitucional teve autores, mas não pode nem deve ter donos, é aconselhável encararmos 74 e 76 como François Furet fez com a Revolução Francesa, como um processo intenso de causalidade, interligação e sequência zigue-zagueante, de cuja leitura nenhuma peça pode ser omitida, sem falsear a imagem de conjunto. Assim, o que é urgente recordar aprofundando e ensinar, sobretudo aos mais jovens, e eu sei do que falo, é que o 25 de Abril libertou o país do Estado Novo e o 28 de setembro arredou o spinolismo bonapartista, definindo o curso da descolonização, em 74. O 11 de março exacerbou o comunismo, o 25 de Abril separou duas legitimidades e o 25 de Novembro salvou a via democrática, em 75, e que o 2 e 25 de Abril, o 27 de junho e o 12 de dezembro, em 76, vertebraram o novo regime, com Mário Soares em São Bento, Ramalho e Anes em Belém, as autonomias arquipelágicas e o poder autárquico. Quem não usa a história como medalha autocomemorativa ou como lama para a ventoinha é isto que tem de guardar e tentar divulgar, evitando envolver-se no campeonato das virtudes e dos vilipêndios, cujas deturpações históricas fissuram uma memória e uma coesão nacionais que são hoje, na nossa era da incerteza, indispensáveis ao chão comum de valores e regras onde se defendem as democracias. E a nossa, que nos chegou tão tarde e que tanta luta implicou, exige de todos os cidadãos e dos políticos que nos regem o reconhecimento consensualíssimo de que a democracia, vitoriada a 25 de abril de 74 e consolidada a partir de 25 de novembro de 75, constitui um bem maior e inalienável. Só assim o país honrará abril antes de novembro e novembro depois e por causa de abril. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, José Miguel Sardica. Vamos agora ouvir o José Pacheco Pereira, que nasceu no Porto em 1949. Participou na luta contra a ditadura e aderiu ao PCPML, portanto Partido Comunista Português Marxista-Leninista, em 1972.
Esteve na clandestinidade desde abril de 73 até pouco depois do 11 de março de 1975. Licenciado em Filosofia pela Universidade do Porto, foi professor de vários graus de ensino, particularmente na Universidade Autónoma e no ISCTE. Aderiu ao PSD em 1988, onde ainda se mantém. Foi seu dirigente, deputado e presidente do grupo parlamentar, bem como deputado no Parlamento Europeu, de que foi vice-presidente. Publicou mais de uma dezena de livros sobre história e política, com relevo obrigatório para a monumental biografia de Álvaro Cunhal, de que está a preparar o 5º volume. Fundador e principal animador do arquivo Biblioteca Efêmera, o maior arquivo privado português. Condecorado em 2005 por Jorge Sampaio com a Ordem da Liberdade. José Pacheco Pereira. Bom, cumprimento todos os meus companheiros de mesa, todos que aqui estão. Não deixarei de fazer referência à Maria Inácia Rezola, que conseguiu, no meio deste mundo mais ou menos turbulento e perante imensas mistificações, manter um reduto, não só de conhecimento científico, mas também de defesa da democracia. A primeira coisa... Merece bem. A primeira coisa que eu falarei só de mera passagem é que eu acho que nós sabemos praticamente tudo sobre o 25 de novembro. Eu sei que aparentemente há uma enorme confusão, mas essa confusão corresponde um bocado àquilo que Weber chamava ruído do mundo. Quando há muita gente envolvida no acontecimento, muitos testemunhos em que cada um sabe a parte em que esteve envolvido, é natural que haja alguma aparente confusão. Mas quando a gente vai analisar em detalhe praticamente todos os testemunhos, praticamente todos os documentos, não há dúvida nenhuma que há meia dúzia de coisas que são adquiridas e pelo qual se pode fazer uma interpretação do 25 de novembro. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que eu vou falar da mistificação que se faz nestes dias sobre o 25 de novembro. Porque acho que essa mistificação, que aliás foi referida também pelos meus companheiros de mesa, é algo de politicamente relevante para os dias de hoje. E não me custa perceber qual é o sentido dessa mistificação. O sentido desta mistificação, em primeiro lugar, é dar à direita, e praticamente à direita radical, uma história que não tem. Ou melhor, a que tem, eles não podem citar, que são os 48 anos de ditadura. E como não podem referir como uma história positiva os 48 anos de ditadura, têm que encontrar uma história alternativa, porque movimentos com uma dimensão política significativa têm que ter a legitimidade da história. E como não querem o 25 de Abril como fator de legitimidade, e como não podem falar do salazarismo nem da ditadura em termos de legitimidade, vão para o 25 de novembro. Hoje é publicado um livro patrocinado, entre outras coisas, pelas pessoas do Observador, com 50 depoimentos e prefaciado por Pedro Passos Coelho. Num desses depoimentos diz-se esta frase que tem a ver exatamente com aquilo que eu estou a dizer. Historicamente, os eventos passados em 25 de novembro de 1975, cujo cinquentenário justifica estas linhas, serão o mais importante e decisivo em Portugal desde o 28 de maio de 1926. Esta frase, a que segue depois um longo texto em que a terminologia, as classificações dos regimes, dos momentos, é toda ela inaceitável, quer do ponto de vista histórico, quer do ponto de vista político da democracia. Esta frase, no fundo, chama a atenção para a necessidade de legitimação pelas datas. E o que nós assistimos hoje na Assembleia, e o que nós assistimos em muita coisa que se está a passar à volta do 25 de novembro, que eu acho que tem todo o cabimento de discutir aqui, é um conjunto de mistificações que todas elas são, em primeiro lugar, mistificações de contexto. Ou seja, para se poder falar como a direita quer que se fale do 25 de novembro, tem que se excluir do contexto dos acontecimentos uma série de factos. O primeiro desses contextos é o 11 de março.
O 11 de março é vital para perceber muitos dos acontecimentos de 75. Aliás, eu pergunto-me a mim próprio porque é que a direita não comemora o 11 de março. Porque, embora tenha sido uma derrota, na realidade foi no sentido que é pretendido de corrigir os desmandos revolucionários e, portanto, não havia razão nenhuma para não comemorarem o 11 de março. Isso também de comemorarem só as vitórias também é uma coisa um bocado complicada. O segundo aspecto é o contexto internacional. E o contexto internacional é muito relevante para perceber as pressões e as orientações que, em determinadas circunstâncias, quer o PCP, quer os outros partidos, foram sujeitos a nível internacional. O mais importante, no que diz respeito ao PCP, é, evidentemente, o contexto da Conferência de Helsínquia e o início da Détente. Détente essa que tem uma referência direta em relação a Portugal. Quem substituiu a Internacional Comunista foi o Departamento Internacional do Partido Comunista da União Soviética, que é que fez as funções que no passado tinha a Internacional Comunista. E essa substituição é feita num contexto dominado por um facto que também tem interesse discutir nestes dias, que é o golpe de Pinochet no Chile. Porque o que eles discutiram foi: Allende foi longe demais ou devia ter ido longe demais? E a conclusão dessa discussão interna, e que é conhecida dentro do Departamento Internacional, é que Allende teria ido longe demais. E é evidente que só por completo desconhecimento daquilo que é o contexto internacional do movimento comunista, em particular, é que se pode achar que os soviéticos queriam uma Cuba na Europa. Que é uma completa coisa, que se a gente pensar bem, e for uma coisa, não há nenhuma razão, nenhuma prova, nenhuma circunstância que mostrasse que os soviéticos dissessem ao Partido Comunista: tome conta do poder. Isto, evidentemente, é completamente excluído. O verão quente. Outra coisa que é inadmissível não se discutir quando se discute o 25 de novembro. O verão quente foi, por um lado, a atuação de uma série de organizações de extrema-direita no norte do país, a norte de Rio Maior, se quisermos, mas foi também um genuíno movimento popular. Em 75 nós temos dois genuínos movimentos populares. Um que é o que está presente no norte, em defesa da Igreja, em defesa da propriedade privada, em defesa de um conjunto de relações sociais, que evidentemente também é manipulado pelo ELP, o MDLP e outras organizações, mas não deixa de ter uma forte componente popular. E no sul, o movimento popular associado com as ocupações de terras, associado com as ocupações de fábricas, associado com a criação de comissões de moradores, com a radicalização dos sindicatos, é igualmente também um movimento popular circunscrito àquilo que depois veio a ser conhecido como a Comuna de Lisboa. Estes dois movimentos populares são fundamentais para perceber o que se passa nesta época. E depois uma questão, de facto, muito simples, que é esta. Havia em 25 de novembro de 1975 algum plano para a tomada de poder? A resposta é claramente não. Porque talvez valia a pena as pessoas pensarem duas vezes o que é que significa tomar o poder em 75, em Lisboa, através de movimentações militares que, se tivessem sucesso, muito dificilmente poderiam ser classificadas de tomada de poder. O que seguiria imediatamente a seguir é que um conjunto de unidades militares responderia muito significativamente a essa vitória. Como, aliás, havia o problema do norte e do resto do país. Um projeto de tomada do poder, mesmo com a interpretação de 1917 ou qualquer outra interpretação da Revolução Francesa ou outra, implica acabar com o poder político alheio, portanto, derrubá-lo, portanto, neste caso acabar com o governo, acabar com as instituições ligadas com o governo, fechar a Assembleia. Nós encontramos traços disto, mas não encontramos nenhum plano. Não há nenhum plano escrito, nem com origem no PCP, nem com a origem dos esquerdistas, que implicasse exatamente esta ideia da tomada de poder. Portanto, para interpretar o 25 de novembro, isto é um aspecto claramente de falsificação política. Não há nenhuma prova nesse sentido. As pessoas discutem assim, mas o Partido Comunista estava presente no 25 de novembro. Sim, como esteve presente no cerco à Constituinte. Mas sempre da mesma maneira, aquilo que eu tenho classificado como um pé dentro e um pé fora. O que é que o Partido Comunista punha na rua, historicamente, nestes dias? Duas coisas. Um aparelho logístico, assenta principalmente, por exemplo, nos serviços municipalizados de Louros, nas betoneiras e no material pesado de construção civil do J. Pimenta. Esse mecanismo já está presente
ou sai no cerco da Constituição, mas não faz nada. E em anexo, um aparelho de comunicações, que de facto também funciona, em muitos casos, também a partir do aparelho de comunicações que existia em Loures, na autarquia, que tem um papel muito importante nestes eventos, porque fornece exatamente estas componentes paramilitares, chamemos assim, da atuação do PCP. Independentemente de sabermos se foi às 4 da manhã, se foi às 5, se este falou com aquele, com o outro falou com o outro, a verdade é que não há, de facto, para haver uma tomada do poder, tem que haver muito mais coisas. Não é pôr as betoneiras na rua, nem influenciar 2 ou 3 unidades militares. Sendo que a unidade militar em que o PCP tinha objetivamente mais força, que era na Marinha, que tinha os fuzileiros, que era a única unidade militar que podia ser comparada com os comandos, desde o início, praticamente desde o início, disse ao Presidente da República que não contassem com ele para qualquer espécie de aventura. Há muitas coisas deste género. Portanto, não há aqui uma interpretação consciente. É evidente que o Partido Comunista estava em perda de influência no MFA e não gostava da perda de influência, mas o Cunhal explicou com muito detalhe, numa reunião secreta da Comitê Central em agosto, qual era a estratégia do PCP. A estratégia do PCP era tentar influenciar o MFA por dentro, com manha, com ronha, que é a expressão que ele utiliza, por dentro. Mas o Partido Comunista tinha um problema que era a rua, ou seja, tinha que se defrontar com uma rua, em grande parte, controlada por um determinado tipo de esquerdismo. Um esquerdismo que ele próprio também tem um elemento popular, que é o resultado do impacto da liberdade. Quer dizer, ao fim de 48 anos de ditadura, não há nada que possa presumir uma transição pacífica. E este tumulto desses dias é, em grande parte, o resultado. A maioria daquelas pessoas, a começar pelo Otelo e a começar por muitos trabalhadores da Socantal e de outras fábricas, não tinha nenhuma formação política. A formação política que eles ganham é exatamente dos eventos e do impacto que a liberdade tem nesses anos. E é também por isso que hoje, na Assembleia da República, houve um momento particularmente vergonhoso, que incluiu o PS, que é ninguém falou do Presidente da República, Costa Gomes. E se há pessoa, não só pelo seu papel no comando dos acontecimentos, mas também pelo papel que tem na negociação ou para negociação, que devia ter sido referido, não é referido, é retirado da história. Aliás, originalmente, havia várias pessoas que eram retiradas da história. Era o Jaime Neves, a Iniciativa Liberal fez, por exemplo, uma série de cartazes comemorando diferentes eventos. No 25 de Abril estava o Salgueiro Maia, que se compreende. No 25 de Novembro estava o Jaime Neves. Ou seja, não está o Costa Gomes, não está os membros do grupo dos 9, não está o Vasco Lourenço, não está o Melo Antunes e não está a parte civil deste processo, Mário Soares. Se querem homenagear o 25 de Novembro como ele objetivamente existiu, eu não tenho nenhuma objeção a que isso se faça. O PS e Mário Soares têm um papel central naquilo que não é a componente militar. E não é só o Mário Soares. É o Zenha, na luta contra a unicidade sindical. É o Souto Mel Cardia. É o Manuel Alegre. É um conjunto de membros do PS que garantiram o processo civil, chamemos assim, de contestação dos eventos deste período. Portanto, o que me preocupa a mim é não só esta tentativa de dar uma data histórica a uma direita que não tem história, ou melhor, ela tem história, mas não é uma história que se possa mostrar. Não é uma história que é uma história complicada, não é? Claro que o Ventura agora falou dos 3 Salazares, quer dizer, quando muito é uma metáfora, na interpretação melhor é uma metáfora, mas na realidade ninguém da direita pode hoje, a não ser certas zonas mais radicais, considerar que o período dos 48 anos foi bom. No entanto, há várias formas de considerar estes 48 anos bons, que é uma das quais eu não referi aqui, que é o problema colonial. O problema colonial é uma sombra em todo o processo de 75. E é uma sombra em todo o processo de 75, não só pelos eventos que deram origem às independências, a mais relevante das quais, como sabem, foi Angola, mas também aos retornados. Em Portugal, se nós analisarmos à distância o papel dos retornados, ele é completamente diferente do papel dos Pieds Noirs em França. Os Pieds Noirs em França o que fizeram
foi moldar politicamente o sul de França. As zonas de Aix-en-Provence, a Provença e tudo, virando-as muito à direita. Os retornados que se inseriram na sociedade portuguesa em vários anos nunca moldaram de forma significativa uma deslocação à direita em Portugal. E desse ponto de vista, isso é uma vitória da democracia, porque conseguiu, de facto, apesar das dificuldades, apesar das histórias de vida, impedir que eles servissem de uma espécie de força contra a democracia. É por isso que, verdadeiramente, eu termino com uma pergunta. Eu me pergunto aos homens e às mulheres que organizaram, os homens, na maioria, que organizaram as comemorações oficiais, por singular coincidência, assentes numa parada militar, ao mesmo tempo que dizem que a questão fundamental foi civil e não militar. Também, mas isso, enfim, é preciso alguma atenção. É muito simples. Querem mostrar a popularidade do 25 de novembro? Convoquem uma manifestação para ver se ela compete com a manifestação do 25 de abril. Pois sim, nada. Muito obrigado, José Pacheco Pereira. Temos um painel extremamente disciplinado e o nosso general, como é militar, manter-se-á nessa disciplina e vamos ouvi-lo. Pedro Pezará Correia nasceu no Porto em 1932. Façam, portanto, as contas, 93 anos, mas não parece nada. Esteve no Colégio Militar, onde fez o liceu, seguiu sua licenciatura em Ciências Militares na Escola do Exército em 1954 e doutorou-se na Universidade de Coimbra em 2017. Autor de muitas dezenas de livros e trabalhos sobre geopolítica e geoestratégia, estratégia e conflitos, o 25 de Abril, a Guerra Colonial e a descolonização. Fez 6 comissões na Guerra Colonial. Uma na Índia, 2 em Moçambique, 2 em Angola e uma na Guiné. Dizia-me há pouco ao almoço que deve ser o único militar, naturalmente vivo, que tem um número tão grande de comissões nas colónias portuguesas. 6. Participante em Angola no movimento militar que desencadeou o 25 de Abril, integrou o Conselho da Revolução e, nessa qualidade, comandou a região militar do Sul, sediada em Évora, onde, aliás, estava a 25 de novembro. Não vale a pena procurar dados sobre Pedro Pezará Correia na Wikipédia, porque ele não vem lá. Aliás, do grupo dos 9, só 5 merecem uma curta biografia na Wikipédia. Os outros 4 são apenas mencionados. Para quem sabe, não vem a azul, vem a vermelho. São eles Franco Xarais, Costa Neves, Canti Castro e Pezará Correia. Daqueles 9, é um dos 4 sobreviventes. É major-general reformado e, em 1985, o presidente Ramalhianes condecorou com a Ordem da Liberdade. General. Sr. Presidente da República, Sra. Presidente da Comissão das Comemorações do 25 de Abril, minhas senhoras e meus senhores, os meus companheiros de painel, cumprimento-vos, mas deixam-me um terrível legado perante este naipe de académicos e historiadores. É caso para perguntar, e agora, Pedro? Bom, e agora o problema é que sobre o 25 de novembro e por arrastamento sobre o 25 de abril, eu creio que está tudo dito. O que foi e o que não foi. Eu vou procurar cumprir o meu papel, apesar destes condicionamentos todos que comecei por enumerar. Bom, eu creio que o 25 de novembro tem que ser analisado no seu contexto. E o contexto do 25 de novembro foi o PREC,
o processo revolucionário em curso. E o PREC é preciso ter em consideração que, aliás, que eu penso como todos os processos revolucionários, em todas as épocas e em todas as partes do mundo, teve sempre duas dinâmicas: a dinâmica revolucionária e a dinâmica contra-revolucionária. É uma fatalidade, penso eu não sou historiador, mas do que tenho lido, e é muito, eu tiro essa conclusão. Ora, o 25 de Abril de 1974, que se apresenta ao país com o seu programa do MFA, não era uma revolução. E ontem houve aqui alguma polémica sobre este problema, e eu digo e afirmo que, à luz da teoria dos conflitos, o 25 de Abril de 1974 foi um golpe de Estado militar. Com as suas características próprias, é evidente que cada golpe de Estado só é igual a si mesmo, não é igual a mais nenhum outro em nenhuma parte do mundo. Teve algumas características positivas, nomeadamente uma certa capacidade, pelo programa que apresentou ao povo português, de captar a adesão do povo português ao seu programa. Mas exatamente porque a dinâmica pró e contra revolução nasce logo desde o seu início, exatamente no dia 25 de Abril, dão-se os primeiros sinais daquilo que vai ser uma constante de todo o PREC. É que todo o processo revolucionário e os impulsos revolucionários são respostas a primeiras tentativas reacionárias e contra-revolucionárias. Parece um bocado paradoxal, mas é verdade. E logo no próprio dia 25 de Abril, António de Spínola, já indigitado como presidente da Junta de Salvação Nacional, viria depois a ser Junta de Salvação Nacional prevista no programa do MFA. Viria a ser depois o Presidente da República, primeiro Presidente da República do processo revolucionário, começa por rejeitar o programa do MFA que lhe é apresentado e que ele conhecia previamente, isso é que é estranho, e vai a recusá-lo num aspecto fundamental, que era aquele que até poderia dar ao golpe de Estado o primeiro sinal revolucionário, que é o reconhecimento dos direitos dos povos das colónias à sua autodeterminação e independência. E este capítulo que existia no programa inicial do MFA, o MFA, em reunião com a Junta de Salvação Nacional da Pontinha, cede e acaba por ficar uma inócua referência a que a resolução dos problemas do ultramar é político e não militar. E não a passava disto. E o reconhecimento do direito dos povos das colónias à autodeterminação e independência que constava do programa inicial e que, aliás, era a reprodução de um documento anterior, que foi talvez os documentos mais importantes, até para mim mais importante que o próprio programa do MFA, que foi produzido pelo movimento, que era o Movimento das Forças Armadas e a Nação, era um programa, já constava exatamente este aspecto e, portanto, foi retirado. Ora, com a retirada e este recuo deste primeiro passo, mostra que há já uma dinâmica de procurar conter a dinâmica previsível que o 25 de Abril ia ter. Mas há depois uma declaração de Spínola na própria noite do 25 de Abril, quando, em declarações à RTP, diz que nós comprometemos a manter a integridade plurinacional e pluricontinental do espaço português. Bom, reparem, este aspecto vai imediatamente despertar uma enorme expectativa contraditória dos movimentos de libertação. Aliás, eu queria introduzir aqui um outro aspecto, é que a dinâmica revolucionária que depois o programa que o 25 de Abril vai assumir, em resposta exatamente a esta primeira tentativa de contenção, tem duas componentes importantes e que às vezes se esquece. É que há, evidentemente, a adesão popular ao programa do MFA, mas é preciso não esquecer que o 25 de Abril dá-se num contexto revolucionário que é o contexto dos movimentos de libertação das colónias.
Os movimentos de libertação nas colónias já estão a desenvolver um movimento de revolução. E é neste contexto que se dá o 25 de Abril. Portanto, a transformação depois do golpe de Estado militar numa dinâmica revolucionária que veio a ser o PREC, até em resposta a estas primeiras tentativas de contenção de Spínola, é a conjugação destas duas componentes. A dinâmica revolucionária dos movimentos de libertação em África e a dinâmica revolucionária da adesão popular ao programa da MFA. Bom, depois desenvolvem-se, isto foi já aqui extremamente debatido, desenvolvem-se depois uma série de ações e contradições, sempre, e eu repito, por iniciativa, normalmente, da contra-revolução. Reparem, a nomeação de Silvino Silvério Marques para governador de Angola, na sequência das tentativas iniciais de Spínola, é claramente, enfim, um travão à possibilidade de reconhecimento do direito à independência. Silvério Marques era um integracionista convicto. E, além de ser um integracionista convicto, era um militar que já tinha sido governador em Angola, era um homem honesto nas suas convicções. Portanto, ele não ia trair as suas próprias convicções. Lá está o problema de, às vezes, as grandes qualidades podem ser prejudiciais a um determinado processo, a uma determinada dinâmica. E depois dá-se o golpe de Palma Carlos, que é a tentativa de travagem das componentes fundamentais do programa, que é, no prazo de um ano, fazer as eleições constituintes e procurar antecipadamente fazer umas eleições para, digamos, fazer aprovar uma Constituição plebiscitada. O golpe de Palma Carlos perde a resposta revolucionária, segundo o governo provisório, a entrada em força do MFA no governo e vai surgir uma das leis fundamentais de todo o processo, que é a Lei 774. Spínola acaba por reconhecer, dada a dinâmica que há, porque há uma dinâmica importante dos movimentos, do movimento de Forças Armadas e das colónias. No caso particular de Angola, onde eu estava, nós fizemos um ultimato ao governo, no sentido de tomar o poder em Angola, caso não fosse substituído Silvério Marques. E é quando Silvério Marques é substituído por Rosa Coutinho. Em Moçambique há um documento extremamente importante que é dirigido ao governo exatamente no mesmo sentido. Na Guiné, aliás, o local onde tinha nascido o movimento, é preciso não esquecer isto, na Guiné foi talvez dos sítios onde o movimento foi mais avançado, até porque já estava num sítio onde o PAIGC já tinha declarado a independência. Bom, de qualquer forma, há um avanço revolucionário em resposta ao golpe de Palma Carlos. Depois vem 28 de setembro, mais uma tentativa reacionária, exatamente liderada por Spínola, com a manifestação silenciosa, etc. Daqui resulta o quê? Barricadas nas ruas, o povo, digamos, assume ele próprio uma certa dinâmica no processo. O terceiro governo provisório, que mantém a dinâmica também do MFA, cria-se o Conselho dos 20, que é o primeiro órgão, digamos, de pré-institucionalização do MFA no poder, e ao mesmo tempo já estão a dar dinâmicas de ocupações de casas, ocupações de terras no Alentejo, etc. Portanto, é um processo revolucionário a avançar em resposta a uma tentativa reacionária da maioria silenciosa. E chegamos ao 11 de março, mais um golpe reacionário, mais um golpe profundamente, este então até violento e armado, e a resposta é o verão quente e o avanço do processo. Há aqui um pormenor que ontem eu também chamei a atenção e que eu penso que é muito importante, porque depois vem ajudar a compreender o 25 de novembro, que é o 11 de março é um golpe em que são utilizados paraquedistas vindos de tanques para tentar atacar os ralis e depois da sua sequência, provavelmente, tentar, digamos, destituir o Presidente da República, anular o MFA, que já era uma intenção também anterior. E isto, vou-vos relembrar as imagens que dão do 11 de março, quando os paraquedistas se rendem aos militares dos ralis, e as imagens da televisão captam em direto aquelas mensagens dos paraquedistas a dizerem: nós fomos traídos pelos nossos chefes. Estas imagens têm uma força terrível e vão mudar completamente o ambiente que se dá na sociedade portuguesa. São talvez os momentos que mais aceleram o processo revolucionário. O que é certo é que nesta sequência de 11 de março constitui-se o Conselho da Revolução, que não vamos entrar em pormenor sobre as suas competências.
fica assegurado a promessa fundamental do MFA, que é as eleições para a Assembleia Constituinte, que é preciso não esquecer, os pelonistas tentaram evitar e tentaram impedir, e depois, na sua sequência, vêm as nacionalizações, vem a reforma, as ocupações de terras e depois a reforma agrária, a dinamização cultural, que são as grandes componentes, digamos, do processo revolucionário. E aqui vamos entrar no verão quente. E o verão quente é, já depois, digamos, o processo revolucionário a assumir até uma certa dinâmica própria, que não é comandada já por ninguém. É um bocado, o próprio Conselho da Revolução perde bastante o controle, digamos, da dinâmica revolucionária que se desencadeia. Mas, ao mesmo tempo, há a contra-revolução. E a contra-revolução continua a tomar iniciativas e aqui há que marcar uma diferença. É que enquanto que o processo revolucionário era um processo baseado fundamentalmente em agitação social, em desenvolvimento de dinâmicas sociais, já? Então, o desenvolvimento de dinâmicas sociais, legislação revolucionária, etc., a contra-revolução era violenta. A contra-revolução era terrorista. Eram atentados bombistas, eram ataques terroristas, ataques assédios. Ora bem, esta dinâmica vem depois a desembocar no 25 de novembro e neste verão quente há depois um aspecto que é altamente perturbador do processo revolucionário. É que já não passa a haver apenas uma confrontação entre a revolução e a contra-revolução, mas é que dá cisões no seio do próprio MFA. E são estas cisões do próprio MFA que vêm depois a ter expressão no 25 de novembro. Eu não vou prolongar muito mais. Reparem, o que foi, não vamos pormenorizar o que foi o verão quente, com a Assembleia, tancos, etc, etc, etc. Bom, mas, amigo José Pedro Castanheira, não posso deixar de dizer o que é que foi o 25 de novembro. Peço desculpa, vou exagerar um bocadinho no tempo, mas o 25 de novembro está hoje, penso eu, consensualmente assumido, não foi um golpe de Estado. Quer dizer, e nem muito menos militar, os paraquedistas eram militares. Podemos hoje afirmar, não foi um golpe de Estado. Aliás, o Pacheco Pereira acabou de levantar o essencial. Que objetivos? Que liderança é que havia? O que é que eles procuraram? Que órgãos do poder é que procuraram neutralizar? Nada. Nenhum planeamento. Portanto, os paraquedistas saem por uma iniciativa própria e eu tenho elementos em que me permitem afirmar que não foi por iniciativa de nenhum partido, nem de nenhum órgão, nem de nenhum sindicato que se deu a saída dos paraquedistas. Presumo que foi por iniciativa dos seus órgãos próprios. Como não foi, ou melhor, eu não tenho elementos também que me permitam afirmar, eu tenho elementos que me permitem afirmar que não foi nenhum partido político, mas não tenho elementos que me permitam afirmar que foi o COPCON. O que acontece é que quer o Partido Comunista, quer o COPCON, quer o movimento sindical, depois apoiam os paraquedistas, mas isso já é outro aspecto. Apoiam depois de ele ter sido iniciado, mas não o desencadeiam. De qualquer maneira, não há nenhum golpe militar, há porém, um clima golpista que se instala no país durante o verão quente. Não se lembram lembram, quem nessa altura já andava de olhos abertos, lembram-se que o Jornal Novo de vez em quando publicava os títulos da primeira página: amanhã há golpe, em grandes parangonas. Vivia-se um clima golpista. Ora, perante este clima golpista, é muito natural. Eu deixei passar aqui, está dito que nós tínhamos, entretanto, o Grupo dos 9 tinha constituído uma célula de resposta a qualquer aconselhamento, que era o grupo liderado por Ramalhianos, e é muito natural que, perante este clima golpista, a saída dos paraquedistas, perante um evento que tinha sido um evento extremamente difícil de conseguir, que tinha sido a indigitação do Vasco Lourenço para comandar a região militar de Lisboa, e perante isto tudo, é evidente que não é de estranhar que esta célula operacional do Grupo dos 9, liderada por Ramalhianos, tenha respondido como se de um golpe se tratasse. E eu próprio posso-vos dizer, e garantir, na altura comandava a região militar do Sul, evidentemente fui imediatamente para a minha região militar, e eu inicialmente encarei a saída dos paraquedistas como sendo um eventual golpe militar. É claro que no dia seguinte eu já estava perfeitamente convencido que não era. Mas isto é só para dizer que é legítima a interpretação que se fez. Pronto, não vamos... Enfim, não vou
poder debruçar mais sobre esta teoria, queria só dizer que o desfecho do 25 de novembro foi, obviamente, uma certa, digamos, normalização depois do meio militar, a um preço muito elevado, e tivemos hoje de manhã aqui no painel vários depoimentos que nos mostram como foi muito difícil para militares a maneira como suportaram depois a revancha que foram submetidos. Digamos que deu-se um bocadinho a vingança da derrota do 25 de Abril, depois da maneira como foram tratados muitos camaradas depois do 25 de Novembro. Foram vilmente tratados, não tenho dúvidas nenhumas em afirmar isto. Mas atenção, como o José Castro, em duas entrevistas que publicou a semana passada, o que deu na semana passada, disse muito bem, não abalou nenhuma estrutura do Estado. O Presidente da República manteve-se, o Governo manteve-se, o Conselho da Revolução manteve-se, as estruturas do Estado não foram abaladas. Portanto, o 25 de novembro não abalou e não pôs fim ao PREC. Nem ao PREC, nem ao contra-PREC. Depois do 25 de novembro, continuou a haver ocupações de terras, continuou a haver ocupações de casas, continuou a haver atentados bombistas do contra e continuou a haver, digamos, o MDLP não baixou totalmente os braços. Portanto, não encerrou o PREC. O PREC, a prova que não foi encerrado no 25 de novembro é que em 2 de abril de 1976 é aprovada a Constituição da República Revolucionária, perdão, da República Portuguesa. Agora o revolucionário foi por olhar para o José Pedro Castanheira. Foi aprovada a Constituição da República Portuguesa que, no dizer de pessoas com a responsabilidade que tiveram, Vital Moreira e Gomes Canutilho, no seu livro, que é o Tratado sobre a Constituição da República Portuguesa, ele diz, foi uma Constituição que acolheu as conquistas revolucionárias do período revolucionário. Estão lá todas. Portanto, não foi com o 25 de novembro que se travou o processo revolucionário. O processo revolucionário prolongou-se até à Constituição da República Portuguesa. Curiosamente, ou menos curiosamente, e agora vou terminar, curiosamente ou menos curiosamente, o que veio depois a travar o processo revolucionário foi o primeiro governo constitucional, que era um governo de um PS sozinho, curiosamente o partido que era o partido maioritário na Constituinte. E eu quase que posso dizer que nenhum artigo da Constituinte foi aprovado sem a aprovação do PS. E o PS, que portanto se podia qualificar como o pai da Constituição da República de 1976, acabou depois, enquanto governo constitucional, de ser um homem que realmente veio a dar a vitória à direita, que a direita não teve no 25 de novembro. E aqui, meus senhores, porque deu-se um fenómeno com que eu na altura não contava. E foi isso que depois alterou e pôs em stand-by a Constituição da República. Foi a Europa connosco. A Europa connosco, isto é, a ânsia da entrada para a União Europeia, na altura não era a União Europeia, era a CE ainda, fez com que Portugal tivesse que abdicar de muito do que constava da sua Constituição Revolucionária, porque isso não cabia nos projetos da Comissão da CIE. E com isto, meus amigos, eu termino. Muito obrigado. Bom, não vamos ter tempo para nem diálogo, nem debate. Temos que dar por encerrada esta sessão. Vamos imediatamente a seguir proceder-se ao encerramento deste seminário, dando a palavra ao Sr. Presidente da República.